Ei, gente, tudo bem? Eu tenho que comentar algumas coisas com vocês do último vídeo que eu gravei, mas antes eu gostaria de mostrar isso aqui, essa produção caseira de uma amiga minha, uma amiga marroquina, que agora ela se deu para fazer produtos cosméticos em casa. Isso daqui são sabonetes que ela faz em casa com os produtos mais naturais possíveis que ela encontra, e ela me deu de presente. E ela faz assim, eles ficam parecendo comida, mas eles são sabonetes. Essa moça, ela é tão incrível, ela fala árabe porque ela é marroquina, ela fala francês também porque ela é marroquina, ela fala italiano porque ela estudou línguas e espanhol e tá começando a aprender português. A gente faz um negócio que chama caminhadas linguísticas, onde eu ensino para ela português e ela tenta me ensinar a falar árabe, mas tem funcionado mais para ela aprender português do que para eu aprender a falar árabe, porque é uma língua muito distante do que a gente está acostumado, assim. Ela já é o contrário, né? Então ela é muito rico, é muito rico. Tem até uns elementos assim que toda vez que você fala, quer dizer, tem relação com estudo ou com leitura. É bem rico, mas é bem complexo para minha cabeça. Aprenda isso por agora, mas essas trocas culturais sempre fazem bem, né? Bom, o assunto que eu vou falar tem a ver com o último vídeo e não é um assunto divertido, mas é um assunto muito importante e que eu acho muito sério que nessa época as pessoas desconheçam esse assunto. Então vou trazer à baila o assunto. É o seguinte, o caso da escola base que eu comentei ontem, eu falei que foi um caso de falsa denúncia de assédio. Errei ao falar assédio, porque foi um caso de falsa denúncia de abuso, na verdade. Eles foram acusados de abuso sexual infantil, uma coisa gravíssima, e por isso mesmo fez tanto sucesso as mídias, as maiores, assim, mídias publicaram esse caso, meio que já condenando os donos dessa escolinha que chamava Escola Base, de terem abusado de criancinhas de 4 anos. Eu procurei saber, pesquisei aqui, achei um texto muito bom que eu vou deixar na descrição do vídeo, mas procurei também em outros lugares, porque é isso que a gente deve fazer, a gente deve procurar em outros lugares. Mesmo assim, não estamos isentos de errar, a gente tem sempre que levar em consideração que ainda pode ter entendido alguma coisa errada, mas esse caso ele já foi bem estudado durante anos nas escolas. A gente estuda isso na escola de comunicação e eu acho que deveria estudar na de direito também. Eu estudei comunicação e direito e eu acho que tem tudo a ver com as duas matérias. Por quê? Porque foi um caso que destruiu a vida dos donos dessa escola. Eles eram pessoas simples, que batalharam muito, e mesmo se não fossem, mesmo se fossem milionários, ainda assim eles não mereciam ser destruídos, não é mesmo? Ninguém merece isso. E aí, finalmente compraram essa escolinha e ficavam lá, né, ajudando as criancinhas e tal, até que um dia uma dessas criancinhas em casa começou a brincar com a mãe e tal, e ela fez uns movimentos que a mãe interpretou como algo sexualizado, assim. E aí diz essa mãe que ela foi perguntar para a criança não queria falar e depois inventou uma história de que viu, aconteceu e viu pessoas peladas e nananã. E aí ela foi na delegacia, denunciou a escola. E aí antes das investigações se completarem, o próprio delegado na época entrou em contato com algumas mídias e falou que tinha, né, essa bomba aí que ele podia compartilhar, e compartilhou de uma forma muito unilateral. Eles ainda não tinham escutado os donos da escola, não tinham concluído as investigações sobre. E aí os jornais e a televisão começaram a comentar, a noticiar esse caso, até que começaram mais tranquilos. Porém, teve uma conclusão de um laudo médico, e isso foi um problema, uma conclusão de um laudo médico que falava que deu positivo para abuso sexual, não me lembro exatamente a palavra, mas que dava a entender que deu positivo para o abuso sexual. E aí, pronto, aí foi capa de jornal, saiu no horário mais nobre da televisão e tal.
Essa escola foi depredada, os donos da escola foram ameaçados de tudo quanto é jeito, eles não podiam sair na rua. Aí teve um erro também na polícia, que eles erraram o número de uma casa, não sei o que, acabaram prendendo um americano que não tinha nada a ver, levaram as crianças para reconhecerem o local onde aconteciam as coisas, e porque uma menininha que foi levada achou legal um bichinho de pelúcia que tinha na casa desse americano, eles prenderam o americano por 9 dias, o americano não tinha nada a ver com isso, um tal de Richards, que até hoje ele parece que ele fica se defendendo ou fazendo palestras ou enfim, tentando mostrar que esse caso foi realmente uma aberração. E aí até que um dia um jornalista questionou, falou assim, gente, tá, a gente tá condenando esse grupo, dono dessa escola, mas a gente ainda não ouviu eles, e se eles forem inocentes? E aí, depois disso, é que as pessoas começaram meio que a pedir mais investigação, mais detalhes e tal, foram procurar, nunca acharam prova de nada, nunca acharam nada, e realmente viram que no laudo médico ainda podia ser uma outra interpretação, podia ser fezes duras que as crianças tinham, que não necessariamente era abuso sexual que elas tinham vivido, podia ter sido micose, podia ter sido um monte de outras coisas. E aí foram inocentados esses donos da escola, porém a vida deles acabou para sempre, para sempre. E eu falo isso, que isso é importante a gente ter consciência, porque a gente está numa fase muito boa e muito importante também de denúncias de pessoas que abusaram, que assediaram. A diferença do abuso para assédio é que o assédio não chega a ser o abuso, não é mesmo? O assédio é a insistência com o uso do poder, com o uso da força para uma coisa que a pessoa não quer, tanto a mulher quanto o homem. E o abuso já tem, né, já aquela violência física. Mas, embora a gente seja importante, a gente sempre levar em consideração essas denúncias, nunca chamar isso de mimimi, cuidado, também é importante a investigação, não ficar já condenando de uma vez a pessoa que foi talvez acusada daquilo, porque pode ser que ela seja inocente. Então, observar bem os indícios, as provas, é muito raro ter testemunha, né? As pessoas procuram não deixar traços, nem testemunhas, nem rastro, nem nada, mas observar diversos indícios e as investigações e tomar cuidado com esse sensacionalismo. Como a gente está numa época que a gente ganha, quanto mais a gente publica, quanto mais rápido a gente publica, por exemplo, eu tô perdendo muito do meu canal no YouTube porque eu não tenho muito, né, o hábito de publicar sempre e tal, e aí ele meio que me obriga a publicar demais correndo, e ontem já confundi assédio com abuso. Então imagina o tanto de erro que a gente comete nessa correria. Eu entendo que isso acontece, mas é perigoso e pode destruir vidas de inocentes, avacalhar muito a vida dos outros, né? Então, por isso eu considero que seja importante e quis falar desse assunto. E é isso. Até a próxima, espero que a gente volte a se ver o mais rápido possível.